Falando então sobre retorno de chão, esse retorno de chão aqui, ele não se mexe, né, gente? Quando você está usando um fone in-ear, você pode ir para onde você quiser. O in-ear, como você preferir, você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, pode ir lá no meio, pode ir para um lado e para o outro. O retorno de chão, não. O retorno de chão, ele fica num lugar só. Então, você que precisa procurar o retorno de chão. Então, quando o músico, olha só, esse retorno de chão ele está apontado para cá, certo? E aí eu pego e fico aqui, ó. Eu vou ficar aqui. E aí, o retorno está do meu lado. Olha aqui onde está o retorno. E eu estou aqui, ó. Onde eu estou? E aí eu estou aqui com o meu microfone falando, e aí eu estou falando com o operador de áudio. Eu não estou me ouvindo. Eu não estou me ouvindo. Ei, eu não estou me ouvindo. Mas é claro que eu não estou me ouvindo. Olha onde está o retorno, olha onde eu estou. Eu estou fora da linha de sonorização do retorno. Então eu não vou me ouvir. Para eu me ouvir, eu preciso me posicionar na frente do retorno. Então, eu tenho que estar aqui, na frente do retorno. Ei, som, aí aqui eu vou me ouvir. E aí, aqui, como você pode ver, a gente tem um retorno aqui e a gente tem outro retorno ali. Então, nós temos, teoricamente, um retorno aqui para um lado do ouvido e para o outro lado do ouvido. Então, qual o posicionamento correto, assim? Um lugar perfeito onde o cara pode se ouvir bem é aqui, centralizado, entre os dois retornos, que aí eu estou ouvindo de um lado e do outro lado, certo? E aí, importante sobre o retorno, eu nunca posso chegar aqui no retorno, estou com o meu microfone, posicionamento de microfone é aqui, não aqui de posição, aqui de sentido, o microfone precisa ficar assim, ou assim, virado para quem está cantando, e não assim, ou assim, entendeu? Então, dessa posição. Aqui na altura do peito? Não. Na altura da boca. Ou aqui, ou aqui. Aqui não é ideal. Só que a gente sabe que quem tem deficiência auditiva, às vezes faz leitura labial. Então, para você que está pregando, ou fazendo alguma preleção, você usa o microfone aqui. Está cantando, você usa o microfone aqui. E aí, como eu disse, assim, eu não estou cantando. Todo momento que eu não estou cantando, eu estou segurando o microfone aqui. Ah, eu não estou cantando, então eu vou ficar com o microfone assim? Não, por quê? Eu estou passando o meu microfone na linha de ação. Aí eu passo o meu microfone aqui, ó, na frente do retorno. Aí não vai funcionar, né, gente? Não funciona. Então, você não aponta para o retorno. Então eu não posso chegar aqui, ó, e ó, pau, vai dar microfonia. Aí, meu amigo, você pode cortar a frequência, você pode diminuir, aumentar o que você quiser, que vai dar microfonia. Não tem como não dar microfonia com você apontando o microfone para a caixa. Então, posição de microfone é assim, não estou fazendo nada, não estou cantando, ou aqui, ou então muta o microfone. A orientação de você, operador de áudio, passar para quem está manuseando, para quem está vendo ali a questão do microfone, quem está falando, é importante. Principalmente quando a gente lida com algumas pessoas que às vezes são mais leigas um pouco, certo? Então, posicionamento certo do microfone, posicionamento correto na frente do meu retorno, ou então eu até posso, não é que eu não posso mexer, eu posso dar um pouquinho para cá, eu posso vir para cá, só que saiba que saiu da frente do monitor, você vai perder referência. Aqui, ó, eu já não tenho mais referência, eu já não escuto mais. Então, retorno de chão, quem está aqui na frente que quer se ouvir, precisa buscar a referência do retorno. O retorno não vai andar para você. Falando mais um pouco sobre o meu monitor de chão, a gente tem aqui um monitor de chão e você observa que o nosso monitor aqui não tem nada, absolutamente nada, certo? Deixa eu só carregar uma outra cena aqui. Pronto, carregado. Então você vê que no meu retorno eu não tenho praticamente nada. Eu só tenho aqui os microfones de quem vai fazer a preleção, porque a gente tem todos os retornos in-ear, e eu tenho aqui um pouquinho de teclado que foi colocado um dia que foi necessário, mas eu deixo sem. Então, eu não jogo nada aqui no meu retorno de chão. Quando nós não tínhamos um retorno in-ear, que a gente usava o retorno de chão, como que eu fazia essa regulagem do retorno de chão? Como era um monitor apenas para o nosso vocal, o que eu fazia? Eu vinha aqui nos microfones, a gente dava volume nos microfones de forma igualitária, e aí a gente ia balanceando aqui de acordo com a potência vocal de cada um. Então, dependendo da potência vocal de cada um, fica mais alto, outro fica mais baixo, ok, você regula isso de ouvido. E aí eu colocava o quê? A bateria, porque é para não perder a referência. Então eu jogava aqui a bateria, porque o músico precisa ouvir o tempo musical, e a gente vinha aqui e colocava um pouquinho de teclado também.
Isso daqui era a configuração do meu retorno de chão. Era um teclado para eles se ouvirem e a bateria para eles não perderem o tempo musical, certo? Aí o baixo, a guitarra, essas coisas não saíam no retorno. Se você jogar muita coisa no retorno de chão, principalmente um retorno mono como é o nosso, isso vai te causar muitos problemas. Isso vai embolar o som, o cara lá em cima não vai entender nada, ele vai ficar te pedindo volume, você vai aumentar o volume, vai bater na parede e vai voltar. Então, não é viável. O melhor é você fazer, então, a lógica do menos é mais. Agora, se for um retorno estéreo, ok, dá para você jogar algumas coisinhas a mais, mas eu não recomendo. Hoje em dia, com a tecnologia do retorno de fone, eu não vejo mais a necessidade de utilizar um retorno de chão. Mas como eu disse, às vezes você chega num local e é o que te é proposto e aí você tem que se virar com aquele retorno de chão. Se você tiver um retorno para cada um dos músicos, ok, eu tenho um retorno lá para o meu guitarrista e para o baixista. Então tá, eu vou deixar aqui a bateria, né, que tem que estar em todos, aí vou dar aqui a guitarra e o contrabaixo aqui para eles poderem se ouvir naquele retorno que eles estão. Um não vai sobrepor o outro, porque o baixo são as frequências mais subgraves e graves e a guitarra das frequências graves até as frequências melódicas ali agudas, certo? Então, não vai atrapalhar um outro. Aí eu tenho um outro retorno só para o teclado, então eu tiro isso aqui e deixo lá o teclado e a bateria. Se eu conseguir jogar mais um pouquinho das coisas aqui sem atrapalhar, a gente até coloca. Se não, não. Lembrem-se que menos é mais, certo? Então, o retorno de chão é um pouco mais complicado de regular. É necessário fazer uma equalização gráfica bem feita nele por causa dos retornos de microfone, porque ele vai ser uma caixa que vai ficar de frente praticamente para o microfone. Então, a chance de dar microfonia é grande. Então, você precisa fazer uma equalização legal, não matar o som do retorno de chão, mas fazer uma equalização bacana. Então, a mix do equalizador do monitor de chão eu uso sim. Como aqui não há necessidade disso, porque todos os cantores usam in-ear, então a gente tira aqui os monitores de chão e eu deixo só as vozes aqui de quem for dos dois microfones que são utilizados para falar alguma coisa, para dar recado, enfim, nesse tipo de situação. Certo? Agora, às vezes o músico, ele exige que ele fique com um lado do fone e outro lado sem, aí ele quer ouvir o monitor de chão. Gente, isso não existe. O músico, se ele está fazendo isso, ele está prejudicando a própria audição, porque ele está ouvindo uma diferença de balanço ali no ouvido de quase o dobro de volume de um ouvido para o outro. É muito desbalanceado, isso dá um problema auditivo muito sério. Então aconselhem os seus músicos a ou usa o retorno de chão ou usa o retorno in-ear. Querer usar os dois é tiro no pé. É muito tiro no pé. Mas se o cara insistir e temar, você faz para ele, certo? Coloca o que der para colocar no retorno de chão, recula o retorno in-ear dele e ele que lute. Mas a recomendação é que não se faça isso. Não faça isso pro músico, porque ele vai estar prejudicando a ele mesmo. Se você é operador de monitor, muito cuidado com isso, você pode estar prejudicando a saúde auditiva do seu músico, do profissional que está ali fazendo o evento. Beleza? O retorno de chão ele pode ser feito assim também, em estéreo, certo? E se for feito em mono é a mesma situação. Tanto é que quando a gente usava os retornos de chão, a gente não jogava tudo no retorno porque embolava muito. A gente jogava apenas bateria, teclado e voz. Nem o baixo não saía. O baixo as pessoas ouviam a ressonância do subwoofer. Então, o retorno de chão você precisa ter mais cuidado ainda quando você vai regular ele em mono. Lembrem-se, menos é mais. Então, no retorno de chão, você vai colocar somente o essencial, o necessário. Então, por isso, quando você está regulando uma banda, que você tem um retorno de chão para um músico, você vai meio que regular ali, é meio complexo, né? É meio difícil, mas muitos anos se usou somente assim e funciona muito bem. Só que o operador de áudio precisa ter mais bom senso, mais cuidado na hora de fazer e fazer de forma assertiva e ouvir o que o cara está ouvindo. Porque o cara vai pedindo as coisas, já aconteceu de vir aqui um tecladista, ele pedia tal coisa, aí tipo assim, no retorno mono, ele pedia, aí regulamos o teclado, bateria e tal, tudo mais. Aí ele falou assim, agora meu teclado está baixo, aumenta meu teclado. Aí você aumenta o teclado dele. Ah, não, mas agora a guitarra está baixa, aumenta a guitarra. Quando você vai ver, o retorno do cara está falando mais alto do que o seu PA. Aí não dá. O retorno falando mais alto que o PA,
Não dá. Aí não dá. Então, muito cuidado na hora de regular o retorno, principalmente retorno de chão. O seu retorno de chão nunca pode ficar mais alto do que o seu PA, senão você vai ter muita reflexão, vai bater lá atrás, vai voltar. Se não tiver um tratamento acústico no palco, vai voltar o som. Se tiver o tratamento acústico foi embora, ok. Mas mesmo assim, o seu retorno não pode ser mais alto do que o PA. Beleza? Então, muito cuidado na hora de fazer uma mixagem de um retorno de chão. Vai lá, dá uma volta lá em cima, vê como é que ficou, vê como é que tá, para depois você concluir de fato o seu trabalho na regulagem do retorno de chão. Beleza? Essa foi a aula sobre retorno então, e vamos nessa em cada vez mais em busca de mais conhecimento. Deus abençoe todos nós.